Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ver desde o verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E mais uma vez, o capítulo 3, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, estamos agradecidos porque mais uma vez nos reunimos, convocados por Ti mesmo, em torno da pessoa bendita, gloriosa de Teu amado Filho. Queremos nos colocar voluntariamente e pela fé debaixo do nome vitorioso do Senhor. Cubra-nos com o Teu precioso nome, guarda esse ambiente no qual estamos e triunfa entre nós através de Tua palavra. Fala aos nossos corações, abre-nos as Escrituras, dependemos de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pela graça do Senhor, vamos dar então o último passo dentro do que temos compartilhado até aqui, com ênfase nesse versículo 9 que nós acabamos de ler, do capítulo 3. De Deus nós somos cooperadores. Dentre o que já temos dito até aqui, irmãos, penso que já tem ficado bastante claro pelas Escrituras que Deus, na sua intenção de realizar seus propósitos eternos, Ele decidiu que Ele chamaria para si cooperadores. É uma decisão soberana de Deus. Ele chamaria para si cooperadores, nos quais Ele realizaria um trabalho para adequá-los àquilo que no seu coração eterno Ele sempre desejou realizar. Há uma necessidade extrema de que a mensagem de Deus produza vasos de Deus. Os vasos que Deus usa devem se tornar adequados à sua mensagem. Todos os homens que Deus trabalhou na sua palavra, essa é uma verdade inequívoca. Para que a mensagem, a palavra, a proclamação, a revelação de Deus, ela tenha genuinidade, alcance, poder, realidade espiritual, é necessário que os vasos que a proclamam sejam encarnações vivas dessa palavra de Deus. Quando a Bíblia diz o verbo se fez carne, isso não é apenas um ato, um fato e um ato literal maravilhoso, o eterno verbo de Deus assumindo natureza humana. Mas essa declaração envolve um princípio espiritual. E esse princípio é: o método de Deus para que sua palavra seja proclamada é: o verbo se faz carne. Compreende o que isso significa? A palavra de Deus precisa ser encarnada em nós, entranhada em nós, gerada em nós, trabalhada dentro de nós, meus filhinhos, pelos quais eu sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Essa é a maneira de Deus proclamar a sua realidade espiritual, não há outra maneira. Então, seja qual for o vaso do Senhor que possamos estudar nas Escrituras, nós vamos ver a mesma coisa. Abraão só pôde representar a Deus de uma forma tão magnífica no capítulo 22 de Gênesis e também no 24,
porque ele passou por um processo profundo de transformação de Deus na sua relação com ele. Foram 11 as visitas de Deus a Abraão. Nessas 11 visitas, ele conduziu a Abraão das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele conduziu Abraão de um estágio de um bebê espiritual até a estatura de um homem maduro. Então, em Gênesis 22, ele representa Deus o Pai. Vejam onde Abraão foi levado. Aquele que saiu das trevas de Ur dos Caldeus. No capítulo 11, parte final. No capítulo 22, ele representa Deus o Pai. Quando oferece no Monte Moriá o seu unigênito filho, a quem ele amava. E também no capítulo 24, de novo ele representa Deus o Pai. Agora como aquele que envia o Espírito Santo. Coisa mais interessante e maravilhosa. Gálatas 4 diz que Deus realizou 2 envios. Esses 2 envios realizam tudo que seu coração deseja. O primeiro envio é: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. O segundo envio: Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E na linguagem da tipologia, em Gênesis 22 nós temos o envio do Filho. Em Gênesis 24 nós temos o envio do Espírito. Então, assim com todos os vasos do Senhor, o Senhor trabalhou a vida deles de tal maneira que eles não fossem simplesmente um gravador, um repetidor da mensagem de Deus, mas que a mensagem de Deus trabalhasse neles de tal forma que eles fossem encarnações vivas da realidade espiritual, da palavra de Deus, da mente de Deus, do coração de Deus. Ontem nós citamos aquele texto de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, que talvez, como falamos, seja a melhor expressão do que significa alguém que representa Deus, ou que fala por Deus. E na verdade todos nós temos esse chamado, todos na casa de Deus. Representar Deus e falar por Deus. Lá é dito que o Senhor chamaria, depois de rejeitar e julgar Eli, ele chamaria para ele um sacerdote fiel, que procederia, essa palavra, procederia, segundo o que eu tenho na mente e no coração. Expressão mais linda. Todos nós somos chamados para isso. Para que o nosso procedimento, sabe o que essa palavra envolve? Tudo o que nós somos. Envolve nossos pensamentos, sentimentos, nossa conversação, nossos relacionamentos, nossas ocupações, tudo em nós deve ser um resultado do trabalhar de Deus em nós e um testemunho para Deus, em tudo que somos e tudo que fazemos. Procederá segundo o que tenho na mente e no coração. Então, nós estamos diante de mais um vaso de Deus. E que vaso mais admirado por todos nós, por causa da profundidade, tanto da graça, quanto do trabalhar de Deus no Saulo de Tarso, fazendo dele o que Deus o fez, por Cristo e pelo Espírito. Então, nós temos destacado desde o início esse verso 9 do capítulo 3, onde Paulo faz uma afirmação bastante clara e muito categórica. De Deus nós somos cooperadores. Deus é quem opera segundo o seu querer, o querer e o realizar. Mas de Deus nós somos cooperadores. Penso que numa outra instância juntos, nós já citamos para os irmãos uma frase muito particular e especial de um homem de Deus, com uma clara visão da graça soberana de Deus e do propósito de Deus. Um dos homens na história da igreja que é chamado de teólogo do Espírito Santo, Jonathan Edwards. Falando sobre a graça eficaz, ele nos diz algo sintético, profundo, precioso, que talvez seja uma das melhores definições do que significa o que é chamado graça eficaz, a graça que nos alcançou em Cristo. Ele diz assim: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. E nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante.
Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor, mas nós somos verdadeiros agentes. Somos em diferentes aspectos totalmente passivos e totalmente ativos. Não é uma definição paradoxal? Maravilhosa? Porque esse trabalhar de Deus é um aparente paradoxo. Deus faz tudo, nós fazemos tudo. E veja quem falou isso, foi um pregador da graça soberana de Deus, Jonathan Edwards. Então, que necessidade temos da compreensão, como temos dito desde o primeiro dia, desse equilíbrio, esse fio da meada, o equilíbrio entre a graça soberana de Deus e a nossa responsabilidade humana. Então, nós vamos buscar até onde pudermos hoje, em 3 capítulos, Coríntios 2, 3 e 4, encontrar indícios, mais que indícios, um caminho claro do que significa a nossa cooperação com Deus. É claro que esse versículo 9 do capítulo 3 não está descontextualizado. Paulo não disse ali do nada que de Deus nós somos cooperadores e edifícios de Deus, favor de Deus sois vós. Esse versículo está aí colocado nesses 3 capítulos em particular, 2, 3 e 4, formando um contexto todo. Então, lendo com cuidado, estudando esses capítulos, nós vamos ter um caminho claro, pontuado em alguns aspectos extremamente importantes do que significa cooperar com Deus. Então, nós teremos apenas esse tempo de hoje para isso. Vamos buscar então a ajuda do Senhor para tocarmos pelo menos em alguns pontos dos 3 capítulos que são de profunda importância. Então vamos retornar ao texto que lemos no início, capítulo 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus? Na linguagem de João, em 1 João capítulo 5, João diz assim: o testemunho de Deus é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem em si o testemunho. Essa é a linguagem de João. Na linguagem de Paulo, ela está no versículo 2, o que é o testemunho de Deus. Porque ele diz: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, na linguagem de Paulo, o testemunho de Deus é Cristo e a sua cruz. Então, aqui, irmãos, está um primeiro elemento muito importante se queremos ser cooperadores de Deus. Nós precisamos ser servos, ministros de Cristo e da sua cruz. Por que a preocupação de Paulo nesse assunto? Para colocar em outras palavras, nós fomos chamados para sermos cooperadores de Deus na palavra da cruz. Cooperadores de Deus na palavra da cruz. Nós não temos uma outra mensagem senão a palavra da cruz. Eu decidi nada saber senão Cristo e este crucificado. Irmãos, as Escrituras foram escritas com essa única finalidade. O servo de Deus no passado já disse assim: Cristo é a chave que abre todas as Escrituras. Você pode ler o Pentateuco e encontrar só lei e história. Você pode ler os livros poéticos e encontrar só poesia. E ler os proféticos e encontrar só profecia. Ou você pode encontrar Cristo. Cristo na tipologia. Cristo na arca, Cristo no cordeiro, Cristo na rocha, Cristo no maná, Cristo na água, Cristo em Moisés, Cristo em Arão, Cristo, Cristo, Cristo. Cristo é a chave que abre todas as Escrituras. Então, Paulo disse: eu decidi nada saber, senão esse Cristo e sua cruz. Então aqui está o outro aspecto: pessoa e obra. O Cristo da Bíblia é inseparável da cruz. Há alguns que se dizem pregadores do Evangelho nos nossos dias, que têm uma mensagem diferente. Paulo nos advertiu quanto a eles várias vezes.
Uma das vezes em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 2, ele diz: nós não estamos como muitos, adulterando a palavra de Deus. Misturando, a palavra que você deve ler aí na sua versão, para esse texto, é mercadejando. Não estamos como muitos mercadejando a palavra de Deus. 2 Coríntios 2, 16 e 17. E a ideia ali é misturando, a ideia ali é adulterando. Por quê? Porque a mensagem de Deus é Cristo e suas insondáveis riquezas. Cristo de Gênesis a Apocalipse. As glórias de Cristo na tipologia, nas sombras, na profecia, na história, nos tratos de Deus com Israel, no anjo da aliança, nos personagens, como já citamos alguns exemplos aqui, em que Deus trabalhou de modo tão profundo para mostrar características do seu amado Filho e do caráter do seu Filho. Então o foco de Deus é Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. Mas, irmãos, a pessoa é inseparável da obra. Um Cristo sem cruz não é o Cristo de Deus, e nem o Cristo da Bíblia. Mas uma cruz sem Cristo é vazia e nada significa. Então a cruz só é gloriosa por causa da glória de quem ali morreu. É a glória da pessoa que transmite glória para a obra. Então Paulo coloca num versículo os dois juntos: Cristo, pessoa, e este crucificado, obra. Cristo e a sua cruz. Irmãos, nós teremos toda uma eternidade sem fim, coisa que nossa mente, forma nenhuma, consegue conceber. Sem fim e sem monotonia. Por quê? Porque nós, como seres limitados que sempre seremos, mesmo quando estivermos face a face com o Senhor, limitados ainda, porque somos criaturas, só Ele é o Criador, inextinguível, então nós teremos uma eternidade sem fim. Para quê? Segundo a Bíblia, contemplarmos as riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Os seus servos o servirão. Assim o livro termina. Contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Ô irmão, se ele será a grande ocupação dos séculos e séculos vindouros, qual devia ser a nossa ocupação hoje? Se ele é o assunto de Deus por toda a eternidade, qual devia ser nosso assunto hoje? Se ele é a mensagem de Deus para toda a eternidade, qual devia ser nossa mensagem hoje? Cristo e este crucificado. E assim as riquezas da cruz. Teremos toda uma eternidade para apreciar aquilo que é chamado de os feitos notáveis da cruz. Quanto o Senhor Jesus realizou na cruz. Sabe, se você estudar com cuidado a obra da cruz no Novo Testamento, sabe o que você vai ver? São pelo menos 22 feitos notáveis que o Senhor Jesus realizou numa única obra. 22, pelo menos. O que ele fez e o que aconteceu quando ele morreu. São as riquezas da cruz de Cristo. Agora, sabe como nós resumimos? Nós ficamos com uma. Cristo morreu pelos nossos pecados. E as 21 nós mal conhecemos. Paulo disse: eu decidi nada saber, senão Cristo e este crucificado. Essa é a palavra da cruz. Onde ele usou essa expressão? Volte uma página na sua Bíblia e veja o versículo 18 do capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Veja o versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. De novo, pessoa e obra. Glorioso Cristo e suas riquezas e a grandiosa cruz. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós sabemos que essas duas raças aí são representativas de muitas maneiras. Uma delas é que, de certa forma, nós podemos dividir o cristianismo nessas duas ênfases.
Tudo que alguns querem ver como cristãos é o poder de Deus. Tudo que outros querem como cristãos é entendimento das coisas de Deus. Uns têm o foco nos milagres, outros têm o foco no conhecimento, na sabedoria. Alguns chegam a dizer: toda a revelação de Deus já foi dada nas suas escrituras, e para isso nós falamos um sonoro amém. Isso já aconteceu. Graças a Deus pela Bíblia, a revelação completa de Deus. Mas isso não significa que esse é um livro intelectual, acadêmico, porque ele definitivamente não o é. E nós vamos ver isso no capítulo 2 de 1 Coríntios. Esse livro é um livro selado para nós, até que o Espírito Santo tire as escamas dos nossos olhos. E nós possamos ver as glórias de Cristo e da sua cruz. Então, isso é a palavra da cruz. Agora vamos seguir, no capítulo 2, mais um elemento importante para os cooperadores de Deus. Verso seguinte, verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Versículo tão simples, né? Aparentemente podemos achar que não nos diz nada. Nos diz e muito. Porque quem está falando isso, queridos irmãos, naturalmente falando, vamos olhar um pouco da sua vida natural, é o grande Saulo de Tarso. E você sabe que ele era grande, não sabe? Instruído aos pés de Gamaliel. Ele ousou falar um pouco do seu currículo em Filipenses capítulo 3. Se alguém acha que pode gloriar na sua carne, na sua sabedoria e no seu conhecimento, eu, muito mais. Impressionante o que ele disse, né? Ele fez isso para fazer um contraste de como ele via essas coisas que na carne ele se gloriava e como ele se via agora. Você deve conhecer Filipenses 3. Então ele diz: eu sou um hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim e circuncidado ao 8º dia. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Um fariseu, instruído aos pés de Gamaliel. Então ele expõe o seu currículo em Filipenses 3 e diz assim: mas o que outrora para mim era lucro, isso eu considerei perda. Sim, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas e as considero como um refúgio, lixo inútil, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas a justiça que é mediante a fé, etc., para o conhecer. Conhecimento esse homem já tinha tanto, mas não um conhecimento de Cristo. Mas agora, quando ele escreve aos Coríntios, ele tem conhecimento de Cristo. Ele não é um novatozinho na vida cristã. Ora, o Senhor Jesus glorificado se apresentou a ele na estrada de Damasco. Ele ficou cego 3 dias. Aquele que via, achava que via tudo e sabia tudo, ficou cego 3 dias. Até que um irmãozinho, que só aparece uma vez na Bíblia inteira, chamado Ananias, um anônimo, foi enviado pelo Senhor para encontrar-se com Saulo, para falar com ele, para que as escamas caíssem dos seus olhos. Saulo, irmão, ele me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ele te mostrará o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você vai ser um profeta entre os gentios. E aqui está ele, dizendo que nessa condição agora já, em Cristo, cheio da graça, do poder do Espírito, ele vai até os Coríntios. E isso está registrado em Atos 18. Nos primeiros 10 versículos. E você vai ver quando ele entra naquela cidade pagã. Havia um templo ali muito conhecido, o templo de Afrodite, onde, segundo a história, havia 1000 prostitutas cultuais. Esse culto a Afrodite era um misto de orgia e tudo mais. Uma adoração idólatra e uma orgia de todas as formas. Foi nesse lugar que Paulo pregou e ficou ali 1 ano e meio, 18 meses em Corinto. E ele passou horas duras ali. Numa noite, quem sabe se preparando para dormir, ele teve uma visão. E nessa visão o Senhor disse a ele: não temas. Essa palavrazinha aparece na Bíblia 365 vezes. Não temas. Fala e não te cales.
porque ninguém ousará te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Coisa maravilhosa. Esse homem que viveu essa experiência em Corinto é que está dizendo isso que nós estamos lendo aqui. Eu estive entre vocês em fraqueza. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas na nossa cooperação com Deus? É que nós somos fortes. Paulo era fraco. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Irmãos, naturalmente falando, sabe o que Paulo podia fazer com esses coríntios? Vamos usar uma palavra no nosso português bem claro. Ele poderia dar um nó na ideia desses coríntios. Porque ele era um tremendo filósofo, sábio, culto, intelectual. Esse era Saulo de Tarso. E ele se apresenta ali naquela assembleia e diz: fraqueza, temor e grande tremor. Parece que isso não combina com esse homem, não é? Combina muito. Porque agora ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. Agora ele compreendeu que nem mesmo o depósito que ele tem da revelação de Cristo serve para nada, a não ser que esse depósito seja constantemente revitalizado pelo Espírito Santo. Não é o tema dos versículos 4 em diante? Olha qual a pessoa que ele menciona no versículo 4. Ele esteve entre eles em fraqueza, temor e grande tremor, e minha palavra, verso 4, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, uma linguagem que convence, que faz adeptos, que faz discípulos, uma linguagem persuasiva de sabedoria, e isso ele tinha muito, como já falamos. Agora escute o final do versículo. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Queridos irmãos, como isso tem faltado entre nós, no seio da igreja, no nosso meio, nos nossos relacionamentos, mas não deveria. Nós, como cooperadores de Deus, fomos chamados para conhecer o significado do ministério do Espírito Santo. Mas nós já vamos chegar ao ministério do Espírito Santo. Vamos devagar com o texto. Versículo 2. Palavra da cruz. Nós, cooperadores, precisamos envolver todo o nosso coração com a palavra da cruz, que é Cristo e suas riquezas, e a cruz e suas riquezas. Essa é a nossa centralidade. Quando nós pregamos, qual é a nossa centralidade? Quando nós partimos o pão, qual é a nossa centralidade? Quando nós adoramos, qual é a nossa centralidade? Cristo e sua cruz é a centralidade de Deus e dos cooperadores de Deus. Então, primeiro, a palavra da cruz. Segundo, versículo 3, que já lemos. Estive entre vós em fraqueza, temor e um grande tremor. Como podemos chamar isso? Segundo aspecto, o caminho da cruz. Porque, como falamos, Paulo era alguém que tinha um potencial imenso e uma condição tão grande na sua própria carne, no que ele era. Mas ele esteve entre eles assim, como diz o versículo 3. Por quê? Porque Paulo conhecia não apenas a palavra da cruz, mas Paulo conhecia o caminho da cruz. Lembra o que o Senhor Jesus disse, irmãos? Se alguém quer vir após mim, aproveite seu potencial. Deus te deu um talento. Deus te deu um talento de oratória. Deus te deu um talento musical. Deus te deu um talento, sei lá do que. Reúne os teus talentos e leve para a igreja. Resultado, morte, confusão. Porque não é assim que Deus age. E nós precisamos ser ajudados nesse assunto, e muito, muito ajudados. Há muitos anos atrás, muitos anos, mais de 30 anos, um advogado se converteu no local onde nós morávamos. Ele tinha 6 meses de vida cristã. E ele foi colocado para pregar a palavra, porque ele era advogado. Ele tinha oratória, carne em ação, carne pregando, carne religiosa. Nós não precisamos apenas da palavra da cruz, nós precisamos conhecer o caminho da cruz. Como nós podemos exemplificar nesses 3 capítulos o que significa o caminho da cruz? Abra, por favor, capítulo 4. Veja o versículo 9, escute com atenção. 4, 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar.
Você sabe o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 12? A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. O que concerne a ordem de Deus, a forma de Deus operar, o que concerne a esses chamados ministérios fundamentais. Mas olha como Paulo via a si mesmo. A mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Você sabe o que ele quer dizer com isso? É considerados loucos. Que indivíduo mais estranho. Olha essa coisa que ele prega. Ele prega para judeus a palavra da cruz, eles escutam e dizem, isso é um escândalo. Como uma cruz que anuncia uma morte maldita pode ser de bênção em qualquer sentido. Escândalo para os judeus. Ele pregava a mesma palavra da cruz para os gentios e o que ele ouvia era loucura. Porque nós precisamos é ser espiritualizados, nada de cruz, sabedoria, conhecimento, é isso que precisamos. Compreende, irmão? Então ele diz, nós somos considerados loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós fracos, olha aí, mesma palavra que ele usou lá no capítulo 2, verso 3, em fraqueza, temor, grande tremor, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez. Irmãos, não precisamos ler mais nada nessa lista. Se qualquer servo do Senhor apresentasse esse currículo no meio cristão hoje, ele seria excluído. Não serve. Imagina um ministro entre nós dessa maneira, né? E somos, verso 11, esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Ele está citando algo que aconteceu ali em Corinto, se você ler Atos 18. Você vai ver que quando Timóteo desce a Corinto, onde Paulo estava, então ele pode se entregar totalmente à pregação da palavra. Sabe o que ele estava fazendo até eles descerem? Tecendo as suas tendas. Paulo tinha um trabalho duro naquele tempo. Pegar aquelas agulhas grossas para perfurar e costurar o couro, fabricando tendas. Mãos pesadas, calejadas, doídas. Fabricante de tendas, esse era o seu ofício. Para dar suporte à sua pregação do Evangelho. Até quando o Senhor provia de outras maneiras. Assembleias que ofertavam a ele, irmãos que trabalhavam com ele em uma equipe para que providenciassem sustento e de alguma maneira ele se entregasse de todo à pregação da palavra. Você vai ver isso muito claramente na história, na vida de Paulo. Então ele diz no verso 12, nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Oh, mas que texto mais maravilhoso, irmãos. Esse é o caminho da cruz. Como a igreja pode ser edificada sem o caminho da cruz? Responda para você mesmo. Sabe o que nós somos quando olhamos uns para os outros? Todos nós, um monte de egos juntos. Isso é que nós somos por natureza. Como que nós podemos ser edificados? Nós amamos tanto a nós mesmos e a ninguém mais. Nós servimos tanto a nós mesmos. Nós buscamos nos colocar em primeiro plano, em primeiro lugar. Como nós podemos ser edificados como casa de Deus? Não há caminho, a não ser, louvado seja o Senhor, o caminho da cruz. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar, aquele que se agarrar, quiser preservar o que é, perderá sua vida. Mas aquele que a perder por minha causa, achá-la. Você sabe que ali está falando uma troca de vida, né? Porque as palavras usadas são psique e zoe. Psique, alma. Zoe, vida eterna, vida de Deus. Está dizendo, você vai alcançar e entrar cada vez mais profundamente nessa segunda, zoe, se você aprender a negar o psique. Do contrário, não. Então o caminho da cruz não é imposto sobre nós. Por trás da cruz tem um grande C, com 2 letras maiúsculas. Se alguém quer.
você tem a liberdade de dizer não. Mas não poderá ser um cooperador do Senhor. Porque não há um outro caminho. E vamos terminar com o verso 13 aí, desse mesmo contexto. Capítulo 4, verso 13. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser. Você viu essa palavra? Isso aí é o status máximo, isso é o clímax do que eles chegaram a ser como apóstolos. Sabe qual é o clímax? Lixo do mundo e escória de todos. Irmãos, essas palavras são muito fortes para muitos de nós. Vá consultar os termos no original para você ver o que significa. Lixo significa aquilo que é descartado. Lixo, uma boa palavra no nosso português. Algo que não serve para nada, então é jogado fora. A próxima palavra, escória, significa uma impureza que é varrida para o canto, porque ela é nojenta, ela é impura, então ela é varrida e empurrada para o canto. Paulo falou, é isso que nós somos. Mas não é isso que a igreja se parece hoje, não é? Porque temos perdido o impacto de testemunho. Por quê? Porque conhecemos pouco do caminho da cruz. Permitimos que o Senhor trabalhe em nós de uma maneira tão renitente. Então, capítulo 2, versículo 3, caminho da cruz. Não só a palavra da cruz, mas caminho da cruz. Aliás, volte por favor, rapidamente, no mesmo capítulo 4 onde estávamos, passe aí mais uma folha, escute isso aqui, verso 17 do capítulo 4. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus, qual é a palavra que ele usa aí? Caminhos em Cristo Jesus. Que bonita essa palavra caminhos aparecer aqui. Porque nós não temos só na vida de Paulo a palavra da cruz. Nós temos na vida de Paulo o caminho da cruz, que ele conhecia tão bem. Já lemos aí. Então ele está dizendo, Timóteo, eu mandei até vós para que anuncie e deixe claro para vocês quais são nossos caminhos em Cristo. Como nós andamos por todas as igrejas. Ele vai terminar o versículo assim, como em toda parte ensino em cada igreja. Sabe o que ele ensinava? Não há como ter dúvidas, não é, irmãos? A palavra da cruz, o caminho da cruz. Porque ele sabia que esse é o caminho para a manifestação do Espírito e do poder de Deus. É o que nós vemos lá, voltando, capítulo 2. Vamos para o verso 4 agora. Capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora estamos chegando ao terceiro indício, claro e importante aqui, para a nossa cooperação na obra de Deus. Primeiro, a palavra da cruz. Segundo, o caminho da cruz. Terceiro, o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo é tão relevante na visão de Paulo para comunicar para essa assembleia de Corinto, que sabe quanto tempo ele vai gastar agora falando do ministério do Espírito? Até o capítulo 2, versículo 3. Um longo texto. Então talvez o máximo que consigamos alcançar nessa noite é ir até aqui, porque não podemos passar por alto o que está aqui. O ministério do Espírito Santo. E aqui, irmãos, por um lado, nós de novo nos entristecemos diante do Senhor. Porque a igreja nos nossos dias, e estamos todos nós incluídos, nós estamos jogando pedra na vidraça, porque estamos todos no mesmo barco. Somos a casa de Deus. Nós temos perdido o significado do ministério do Espírito Santo. Não sei se já relatei esse fato aos irmãos quando juntos outras vezes. Também há muitos anos atrás, e aí se vão de novo mais de 30 anos, um querido companheiro foi ao seminário para se preparar para a obra de Deus. Quando ele entrou no seminário, um dos professores de alguma das matérias entrou na sala de aula no primeiro dia, tomou a Bíblia na sua mão, mostrou para os estudantes, abriu a porta da sala e escorou a porta da sala com a Bíblia, para que o vento não abatesse. E disse assim, em minhas aulas, a Bíblia será usada apenas para isto. Nós temos perdido o significado do ministério do Espírito Santo
a centralidade da palavra de Deus, o reconhecimento que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus nos seus escritos originais, como carecemos de recuperar essa verdade maravilhosa. Temos visto com dor em nossos corações que cristãos que nunca fizeram seminário, nunca entraram por esse caminho, cristãos, irmãos, vão se esfriando com o Senhor, se distanciando de um testemunho vivo do corpo de Cristo, e daí a pouco, sabe as frases que costumamos ouvir? Que já têm sido recorrentes? A Bíblia também tem as suas contradições. Sabe o que já diziam os liberais no século XIX? Neste livro, precisamos separar a casca e o grão. Nem tudo aqui é grão, alguma coisa é casca, e casca precisa ser jogada fora. Então nós vamos ser os juízes dela, para julgarmos o que aqui é grão e o que aqui é casca. Quando nós fazemos isso, nós perdemos tudo, porque nós é que somos juízes da palavra. Então a palavra não tem mais poder para ser nosso juiz. Claro, um ou outro tem que ser excluído. Ou nós vamos julgá-la, ou ela vai nos julgar. Mas sabe o que o salmista disse? Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Nós precisamos de simplicidade de coração. Irmãos, há testemunho histórico abundante de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não há testemunho histórico mais abundante no que concerne a Bíblia e os outros livros quando comparados do que este, de que a Bíblia é a palavra de Deus. A inerrância das Escrituras. Se nós não crermos nela, nossa vida está perdida. Nós seremos juízes da palavra. Então, quando Paulo vai falar sobre o ministério do Espírito, o que ele está fazendo? Primeiro ele falou sobre a palavra da cruz, e agora ele vai falar sobre o Espírito de Deus. Por quê? Quando a igreja, nos seus primórdios, começou a sofrer dificuldades no que concerne a assistência a tantos convertidos, Atos capítulo 6, enfrentaram problemas de dar assistência, ali em particular para as viúvas helenistas. Estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então eles levaram o assunto para Pedro, que era um dos principais apóstolos. Escute o que ele diz. Escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, número 1. Segundo, cheios do Espírito Santo. Nos primórdios da igreja precisava ser cheio do Espírito até para servir as mesas. Cheios do Espírito Santo e os encarregaremos deste serviço. Pois quanto a nós nos consagraremos, disse Pedro, à oração e ao ministério da palavra. Você viu esse equilíbrio aqui? A oração e ao ministério da palavra. Por que a oração? Porque a palavra sem a revelação do Espírito não é nada. A letra mata, mas o Espírito vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Precisamos de doutrina? Desesperadamente. Mas uma doutrina que seja revelada, usada, um instrumento nas mãos do Espírito. Se o Espírito Santo não revitalizar o depósito é nada. E esse é um dos grandes problemas daqueles que proclamam a palavra de Deus. Tendemos a confiar no depósito. Já sei, já li, já ouvi, já preguei esse mesmo assunto 30 vezes. E esse é o perigo. Porque se o Espírito Santo não vitalizar o depósito, é só uma aula. Aliás, esse nome também tem sido muito comum. O santo se reúne, a palavra é ministrada, e isso é chamado de aula. Fui dar uma aula, ouvi uma aula. Aulas e mais aulas. O método bíblico não é aula, o método bíblico é pregação. Pregação. Porque o Espírito precisa vitalizar a sua palavra. E a palavra foi dada para ser um instrumento do Espírito. Então Paulo vai falar muitas linhas sobre o ministério do Espírito. Vamos ver alguma coisa importante aqui. Versículo 6. Não lemos o 5 ainda, né? Então ele diz, demonstração do Espírito e de poder, verso 5 agora. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Esse é o problema, esse é o risco.
de nossa pregação, de nossa proclamação, ser uma simples instrução intelectual, ou uma instrução bíblica, ortodoxa, doutrinária, alinhada com os que os santos e os pais da igreja têm dito, mas ainda é letra morta, a não ser que o Espírito Santo a vitalize, a revitalize. Então isso gera em nós uma extrema dependência, irmãos. Homem de Deus do passado, chamado Robert Murray McCain, ele escreveu algo assim: aquilo que um homem é, de joelhos, perante Deus, é isso o que ele é, nem mais e nem menos. Que frase maravilhosa. O valor da vida de oração, uma comunhão ininterrupta com o Senhor, para que nós não sejamos tagarelas, proclamadores de doutrinas, para que o coração de outros não se apoie em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Verso 6: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou para a nossa glória. É muito claro nas Escrituras que essa sabedoria tem um S maiúsculo. Lá em Provérbios 8 ela aparece. É a sabedoria que é o Filho, é a sabedoria que pode falar de si mesma como um eu, a sabedoria, habito com a prudência. Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus em sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Sabedoria não é um atributo de Deus, sabedoria é o Filho de Deus. Então ele diz: expomos sabedoria entre os experimentados, a sabedoria de Deus, no verso 7, e Deus a preordenou desde a eternidade para nossa glória. Que linda frase. A ideia aqui é nossa recuperação. Deus preordenou seu Filho, sua sabedoria, desde a eternidade, para a nossa recuperação. Sabe o que significa? A queda do homem estava lá pré-conhecida na mente eterna de Deus. E Ele preordenou sua sabedoria para a nossa recuperação. Que maravilha! E como que essa sabedoria é expressada? Pela palavra da cruz. Ou seja, a palavra da cruz é a única palavra para a nossa recuperação. A palavra da cruz é a única palavra para a nossa glória. Olha que frase importante nesse versículo. Nossa glória. Nossa recuperação. Verso 8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. E nos versos seguintes nós vamos ver por quê. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, e aqui está uma citação de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Que importante você, ao ler todas as citações que o Novo Testamento faz do Velho Testamento, você vai ao Velho Testamento e compara as duas citações. Porque muitas vezes o que o Espírito Santo faz não é reproduzir a citação literal. É fazer um complemento à primeira citação. Muito interessante. Então Paulo, quando cita aqui o texto de Isaías 64:4, ele diz assim: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ler Isaías 64:4, está escrito assim: desde a antiguidade se ouviu, não se ouviu. Nunca se viu Deus como tu, que trabalha para aquele que nele espera. Que verso precioso. E aqui podemos dizer que Paulo fez uma interpretação de Isaías 64:4, pelo Espírito, citando dessa maneira. Que esse Deus que trabalha para aquele que nele espera, qual que é o sentido disso? É que esse Deus preparou algo para aqueles que o amam. Que Ele tem pronto, Ele tem preparado. E o que nós carecemos? Revelação. Como sabemos? Olha o verso 10. Se olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano, verso 10, mas, graças a Deus, por essa palavrinha, aparece tantas vezes no Novo Testamento, sempre tão linda. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, mas Deus, sendo rico em misericórdia. E aqui nós estávamos com os nossos olhos embaçados, essa sabedoria nunca seria acessível para nós, nossos olhos não poderiam ver, nossos ouvidos não poderiam ouvir, na nossa mente humana não poderia penetrar, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Graças a Deus. Irmãos, nós somos os vasos da revelação de Deus. Nós somos os vasos onde Deus depositou sua revelação dos mistérios eternos, aquilo que estava oculto no coração de Deus. Verso 10 continua: porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Se você ler o verso 11 e 12, já vamos chegar nele, os dois a mais aí juntos, 10, 11 e 12. Que verdade. Pense um pouco. Lembra quando nós falamos, ontem, se não me engano, anteontem ou ontem, que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, vivem nessa relação preciosa, completa, eterna, de harmonia, de amor, de conhecimento, de sabedoria, de tudo que Ele é em si mesmo? Pois esse texto está dizendo que uma dessas pessoas, lembrando que cada pessoa do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, eles possuem toda a divindade em si. O Pai é Deus completo, o Pai não é um terço de Deus. O Pai é Deus com tudo que Deus é. O Filho é Deus com tudo que Deus é. O Espírito é Deus com tudo que Deus é. Então, quando é dito Deus nos revelou pelo Espírito, que tremendo, irmãos. Está dizendo que essa pessoa foi-nos enviada. Ah, irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos. Porque Ele conhece as profundezas. É claro, Ele é Deus. E Ele nos foi enviado. Será que nós temos nos assombrado diante do significado disso? Que povo que nós somos, irmãos. Jesus orou por isso. Escute as palavras dele. É por eles que eu rogo. Não pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que coisa mais maravilhosa, irmãos. Que o Senhor nos ajude a não vivermos de migalhas, uma vida medíocre, aquém do que Ele nos chamou. Deus nos deu o seu Espírito, que a todas as coisas perscruta e até as profundezas. Que maravilha. Nada dos conselhos eternos foi negado ao Espírito de revelar para nós. Mas nós precisamos ter respostas nos nossos corações. Não se iluda, achando que a revelação de Deus irá cair no teu colo. O Senhor disse para a igreja de Laodiceia: pague o preço e compre de mim colírio para que vejas. Esse é digno de Deus. Foi Ele que disse que não daria pérolas a porcos e nem o que era santo a cães. Claro que isso se refere, por um lado, a fariseus religiosos e, por outro lado, ao mundo. Mas há um princípio espiritual aí. Significa que há coisas caras de Deus. Irmão, você não pagou nada pela sua justificação. A justificação é pela graça, por meio da fé. Você não pagou nada. Cristo pagou tudo. Até sua fé é um dom de Deus, como diz o livro de Efésios. Mas, para que nós avancemos e cresçamos na graça, precisamos responder ao trabalhar de Deus em nós. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus opera em vós, tanto o querer como o realizar. Nunca poderemos diante do Senhor naquele dia dizer: Senhor, eu não avancei porque o Senhor falou pouco comigo. Eu não avancei porque teu Espírito não trabalhou como devia em mim. Nós não teremos uma só palavra diante dele, senão: Senhor, eu me envergonho. 1 João 2, João diz para nós permanecermos nele, para que quando ele se manifestar, dele nós não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Oh, irmãos, parece que existem versículos na Bíblia que têm que ser recuperados. O que significa ser envergonhados na sua vinda? Parece que a igreja só vê um lado.
Na vinda do Senhor Jesus, todos os santos só se alegrarão. Será o dia da grande alegria. Cuidado, irmão. Porque 1 João 2,28 está dizendo que alguns vão se envergonhar. Para que não nos envergonhemos diante dele na sua vinda. Não é se envergonhar para condenação. Você não está numa cordinha pendurada entre o céu e o inferno. Hoje salvo, amanhã perdido. Não é assim que cremos que a palavra de Deus ensine. Mas não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando de céu nem de inferno. Estamos falando de desenvolver a nossa salvação. E de avançarmos naquilo para o que o Senhor nos chamou. Ele sempre vai fazer isso, junto conosco, e não às expensas de nós. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora vem esse lindo verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Por isso que Paulo, terminando lá sua epístola aos Coríntios, ele fala assim: o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. O Senhor Jesus poderia ter realizado tudo o que ele realizou na cruz e nós não termos nenhum gozo delas. Pense sobre isso. Esse é o ensino da Bíblia, claro. Nós só temos o gozo e a posse delas por causa da habitação da terceira pessoa da Trindade dentro de nós. Porque ele enviou o seu Espírito. Cristo nos poderia dar um decreto por escrito, dizendo assim: você teve seus pecados perdoados, você está livre da ira vindoura, você é uma nova criação, e nós teríamos lá um decreto, e teríamos que dizer amém, amém a esse decreto, confio nele, mas não teríamos nenhuma experiência, não teríamos nenhum gozo, e nenhum avanço em nós mesmos, sem que ele nos enviasse o Espírito Santo. Por isso ele enviou o Espírito Santo. Ele me glorificará, diz o Senhor Jesus, para tomar tudo que é meu e vou-lo anunciar. Graças ao Senhor. Ele vai vos fazer lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aliás, o Espírito em João 14, 15 e 16 é apresentado de 3 formas interessantes. 3 vezes ele é chamado Espírito da verdade. Verdade em João significa algo que tem conteúdo. Não é um contraponto para mentira, é um contraponto para sombra. Sombra e realidade. É assim que João usa verdade. Quando o Senhor Jesus diz, em verdade vos digo, ele diz, em realidade. A videira natural é sombra. A videira Israel também é sombra. Eu sou a videira verdadeira. Ou a videira que tem realidade. Tão claro. Então, no capítulo 14, Espírito da verdade, o Espírito Santo, Espírito da realidade. No capítulo 14, ele é apresentado como Espírito que habita. Ele está convosco e habita em vós. Habitará em vós. Virá para habitar em vós. Espírito da realidade que habita. No capítulo 15, os últimos versos do capítulo 15. O Espírito da verdade dá testemunho. E no capítulo 16, verso 13, de novo a mesma expressão. Espírito da verdade. Ali, ele é o Espírito que lidera, que conduz. Ele vos guiará a toda a verdade. Você viu essa tripla bênção maravilhosa do mesmo Espírito? O Espírito da realidade habita, mora na casa de Deus que é a igreja. O Espírito da realidade dá testemunho. E o Espírito da realidade guia a toda a verdade. Temos tudo, irmãos. Habitação, testemunho, liderança do Espírito. Porque ele veio morar em nós. Sabe o que o Senhor falou para os seus discípulos em Lucas 12? Quando eles vos levarem às sinagogas, às autoridades, e pedirem testemunho da vossa fé, não vos preocupeis. Porque o Espírito Santo vos dirá, naquela mesma hora, o que haveis de responder. Porque é o Espírito que dá testemunho. Então é sobre esse Espírito que Paulo está falando aqui. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos. Cuidado sempre, irmão e irmã, com a palavra conhecer. Nós somos resultado da
era iluminista. Penso, logo existo. Que acha que tudo se resume a esse cabeção que nós temos, né? A palavra conhecer, como é usada aí, significa não só conhecer, mas também experimentar. Para que conheçamos saboreando, conheçamos pondo as mãos. Pedro diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Lembra as palavras de Pedro? Experiência ali, sabe o que significa aquela palavrinha na língua original? Degustação. Se é que já tendes degustado, saboreado, provado que o Senhor é bondoso. Isso não está aqui, isso está aqui. Verso 13. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Irmãos, não é por menos que Paulo tenha gastado tantas linhas com o Espírito, não é? Olha a quantidade de coisas que já vimos até aqui que o Espírito faz. Agora ele está dizendo, palavras ensinadas pelo Espírito. Que expressão mais linda. Vamos entendê-la através do verso 14. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se explicam, discernem espiritualmente. Verso 13. Um versículo difícil. Na nossa tradução, no nosso português, realmente ficou bastante confusa a interpretação. Leia e veja se você consegue explicar. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, até aqui entendemos muito bem. Agora o problema está nessa última frase. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí está o termo difícil. Então, se você estudar aí, procurar entender o que Paulo quis dizer, conferindo coisa espiritual com coisa espiritual, o versículo, na verdade, é simples. Ele disse assim: as realidades espirituais, eternas, as realidades que são em Cristo, elas só podem ser explicadas com palavras espirituais. Se o Espírito Santo não nos der as palavras adequadas para explicar a realidade espiritual, nós somos obtusos. Falar, mas nós não refletimos, não registramos a verdade espiritual. E essa é uma experiência comum de todos nós. Com certeza você já saiu de uma reunião, o Espírito falou algo ao teu coração, revelou algo de Cristo ao seu coração, aquilo impactou você, aí você vai para casa, e aí alguém que não veio à reunião lá da sua casa pergunta assim: o que foi compartilhado? Aí você diz: algo maravilhoso tocou meu coração sobre Cristo. E você vai tentar reproduzir. E você não consegue. Não é? Por quê? Quanto mais avançamos no Senhor, mais pelo Espírito, nós temos as palavras ensinadas pelo Espírito para reproduzir as realidades espirituais. Na linguagem natural também é assim. Palavras são a roupagem das ideias. E é assim no mundo espiritual. As realidades espirituais precisam de uma roupagem própria para serem transmitidas. E não é sabedoria humana que vai transmiti-las. Por isso ele faz esse contraste no capítulo 2 desde o início. Esqueça a sua instrumentalidade humana, ela não é adequada para transmitir realidades espirituais. Então ele fala, comparando coisas espirituais com espirituais, com palavras ensinadas pelo Espírito. Oh, irmãos, que importante. Só quando avançamos no conhecimento espiritual do Senhor, no conhecimento de Cristo e de sua cruz, no caminho da cruz, conhecendo o ministério do Espírito, de revelação em revelação, com a palavra de Deus sendo aberta para nós, nas suas belezas, é que então essa linguagem vai se tornando adequada. O homem de Deus do século passado definiu revelação assim. T. Austin Sparks, certa vez definiu revelação assim: revelação espiritual é uma abertura no reino da realidade espiritual contida na pessoa de Cristo e feita pelo Espírito Santo. Que definição boa, porque realmente é isso que a Bíblia ensina. Revelação é uma abertura. Antes estava selado, mas agora foi aberto. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Quantos profetas e justos quiseram ver o que vedes e não viram? Ouvir o que ouvis e não ouviram? Graças ao Senhor por isso. Então ele diz revelação, há uma abertura no reino da realidade espiritual. Só o Espírito Santo pode fazer essa abertura. Então qual é a nossa atitude diante dele? Dobrar os nossos joelhos. Porque se ele não revelar, nós só temos instrumentalidade humana. Mente ensinando mentes. E o resultado? Morte. Aridez. Porque a letra mata. Mesmo a letra da Bíblia. Então ele segue. Aqui vamos precisar encerrar. Final do capítulo 2. Verso 15. Porém o homem espiritual. Ah, que expressão bonita. E também não pode ser confundida. O homem espiritual não é necessariamente um homem maduro em Deus. O homem espiritual é um homem que está aprendendo a andar segundo o Espírito. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Muito grande. Precisamos ser espirituais desde o nosso novo nascimento. Em que sentido? Aprendendo agora a viver no novo reino que nós fomos introduzidos. Respirar a atmosfera do novo reino. Nos colocar debaixo do senhorio do novo Senhor. Antes nosso Senhor se chamava pecado, como ensina Romanos 6. Agora, libertados do pecado. Feitos servos da justiça. Graças ao Senhor. Então, na medida que vamos fazendo isso, nós vamos aprendendo a andar no Espírito. Então, nós vamos amadurecendo. Então, ele diz que esse homem espiritual, que está aprendendo a andar segundo o Espírito, ele discerne, ele julga todas as coisas. Graças a Deus. Ele não é mais enganado, iludido, conduzido, meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor, não. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém, não é discernido por ninguém. Sim, de muitas maneiras, quando nós estamos seguindo a orientação do Senhor, as convicções do Espírito, sim, de muitas maneiras, muitas vezes, nossa vida pode se parecer louca para outros. Ah, mas você não busca isso que todo mundo busca, você não quer isso que todo mundo quer, você não vive igual todo mundo vive, você não cria os filhos igual todo mundo cria. Quanta dificuldade enfrentamos nesse assunto tantas vezes, não é? Algumas vezes chamados de legalistas. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí ele vai até o verso 3 do capítulo 3, fazendo um contraste aí que é também, sem dúvida, uma dificuldade para muitos. Quando Paulo chama os coríntios de carnais. Alguns querem forçar a Bíblia de todas as maneiras, para nos tentar convencer que esses carnais são não convertidos. Mas podem continuar tentando eternamente, porque não é isso que o texto bíblico diz, não. Paulo se referindo à igreja, e dizendo que aqueles que na igreja estavam se portando com ciúmes, contendas, preferências, andando segundo homens, manifestavam uma vida na carne. Paulo não está os chamando de sem Cristo, não está os chamando de ímpios e nem de incrédulos, muito pelo contrário. Ele começa sua carta dizendo que aquela é a igreja de Deus, que aqueles são os chamados em Cristo Jesus e que eles receberam toda a palavra, todo o conhecimento e não faltava nenhum dom para eles. Uma igreja rica neste aspecto. Corinto tem duas riquezas: riqueza de palavra, riqueza de conhecimento, riqueza de dons e riqueza de carne. Sois carnais e andais segundo o homem. Há entre vós ciúmes, contendas, preferências. Eu quero Paulo, eu quero Apolo, eu quero Cefas. E há divisões entre vós. A palavra que Paulo usa para divisão, importante para nós que somos cooperadores do Senhor. A palavra que ele usa para divisão, no capítulo 1 e 12 de Coríntios, é forte. Fala de osso se desconjuntar. Você já teve osso desconjuntado, irmão? É uma dor horrorosa. Desconjuntura de ossos. Paulo usa essa palavra, médica, quando ele falou, eu fui informado que há divisões entre vós. Ele está falando de deslocamento de osso, que promove uma dor horrível, ofende o Senhor Jesus, entristece o Espírito Santo. Esse era os coríntios. E por que eles eram assim? Porque conheciam muito pouco do ministério do Espírito Santo. Então a sua carne estava em ação. Eu falo línguas,
Eu, quem sabe, profetizo mais do que você. Eu tenho isso, eu estou aqui, eu tenho aquilo. Eu curo, eu exerço milagres. Paulo vai mostrar que tudo isso tem seu lugar no corpo de Cristo. Sim, há genuinidade nessas coisas. Mas ele vai dizer, eu vos mostro, passarei a mostrar um caminho sobremodo excelente. Então ele vai mostrar o que significa o trabalho da cruz entre os irmãos. Resulta em amor, dando suporte, cuidando, cooperadores de Deus. Sabe o que mais ele vai fazer no capítulo 3? Ele vai ensinar os cooperadores como eles edificam. Não vamos ter tempo para falar nisso aqui. O que é edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas? O que é edificar com madeira, feno e palha? Sabe o que ele vai fazer mais no capítulo 4? Ele vai dizer que os cooperadores têm que viver à luz do tribunal de Cristo. Cada dispenseiro precisa ser encontrado fiel. Capítulo 4, versículo 2. Quantas lições lindas. Leia por você mesmo, irmão. Medite nelas. São capítulos sobre a nossa cooperação com o Senhor Jesus. Nisso que Ele quer realizar. E concluindo aqui então, o que Ele quer realizar? Estamos vendo desde o primeiro dia. Onde está seu coração? Onde está o seu propósito centrado? Na sua casa. Deus deseja uma casa edificada. E Ele nos chamou para sermos cooperadores. Que Ele encontre em nós esse coração. Vamos orar. Senhor, confiamos uma vez mais a Ti, a Tua palavra compartilhada nessa noite. Só o Senhor é capaz de traduzi-la em vida e realidade espiritual para os nossos corações. Ajuda-nos a apresentar tudo o que somos e tudo o que temos a Ti, para que o Senhor venha julgar, passar pelo fogo, o que é Teu e o que não é Teu. Te pedimos, Senhor, que como Tua casa, possamos realmente ser lugar de Tua satisfação, lugar de Teu testemunho e lugar de Tua realização. Ajuda-nos nisso, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus.